Na festa, ela puxou a gravata do milionário, só por brincadeira. Mas o olhar que ele devolveu mudou tudo. O barulho ensurdecedor da britadeira na construção ao lado fez Marina Silva levantar os olhos da prancheta pela 10ª vez naquela manhã de terça-feira. O pequeno escritório de arquitetura onde trabalhava, localizado na Vila Madalena, em São Paulo, vibrava com cada batida do equipamento, fazendo os lápis dançarem sobre sua mesa. "Eu não aguento mais isso", suspirou Marina, passando as mãos pelos cabelos castanhos que insistiam em escapar do coque mal feito. Seus olhos verdes, cansados de forçar a vista nos desenhos técnicos, buscaram refúgio na janela empoeirada que dava para a rua movimentada. Aos 28 anos, Marina havia se acostumado com as adversidades da profissão. Formada há 5 anos pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, ela sonhava em projetar grandes edifícios, mas a realidade a mantinha ocupada com reformas de apartamentos pequenos e projetos residenciais modestos. O salário mal cobria o aluguel de seu apartamento de 1 quarto na Bela Vista e as prestações do financiamento estudantil. "Marina, telefone para você!" gritou Carla, a secretária que dividia suas funções entre atender o telefone e fazer café para os 3 arquitetos do escritório. Marina se levantou, ajeitando a blusa social azul marinho que já mostrava sinais de desgaste após 2 anos de uso constante. Suas sandálias baixas faziam um ruído suave contra o piso de cerâmica enquanto caminhava até a mesa da recepção. "Alô? Mari, você não vai acreditar no que eu consegui para você." A voz animada de Beatriz ecoou pelo fone, fazendo Marina sorrir pela primeira vez no dia. Beatriz Santos era sua melhor amiga desde os tempos da faculdade. Enquanto Marina escolhera a arquitetura, Bia optara por publicidade e propaganda, e hoje trabalhava como organizadora de eventos para a elite carioca. Suas vidas haviam tomado rumos bem diferentes, mas a amizade permanecia sólida apesar da distância. "Oi, Bia, que surpresa boa! O que você aprontou dessa vez? Lembra que eu te falei sobre aquela festa beneficente super chique que eu estou organizando? A do Instituto Esperança, no Copacabana Palace." Marina franziu a testa. "Lembro vagamente. Aquela que você disse que só ia gente importante?" "Exatamente essa." "Pois bem, minha querida, um dos convidados cancelou em cima da hora, e eu pensei imediatamente em você. Que tal passar um final de semana no Rio com tudo pago, e ainda por cima conhecer pessoas influentes? Quem sabe você não consegue alguns clientes novos?" O coração de Marina acelerou. A ideia de sair da rotina sufocante de São Paulo era tentadora, mas também assustadora. "Bia, você sabe que eu não tenho roupa para esse tipo de evento, e nem dinheiro para comprar." "Já pensei nisso. Minha prima Juliana tem praticamente o seu tamanho, e ela tem um closet cheio de vestidos de grife que usa uma vez só. Tenho certeza de que ela vai emprestar alguma coisa. Além do mais, você é linda, inteligente e tem muito mais classe do que metade dessas patricinhas que frequentam esses eventos." Marina riu, mas ainda hesitava. "Não sei, Bia. Eu me sentiria um peixe fora d'água." "Escuta aqui, Marina Silva." A voz de Beatriz ficou mais séria. "Faz 5 anos que você se formou e está trabalhando nesse escritório minúsculo. Quando foi a última vez que você fez algo diferente? Quando foi a última vez que se permitiu sonhar grande?" As palavras de Beatriz atingiram Marina em cheio. Era verdade. Sua vida havia se tornado uma rotina previsível. Trabalho, casa, trabalho, casa. Seus últimos relacionamentos haviam terminado porque os homens reclamavam que ela era muito focada no trabalho ou não sabia se divertir. "O evento é quando?" perguntou Marina, sentindo uma fagulha de coragem crescer em seu peito. "Sábado à noite, você pode pegar um voo na sexta de manhã e voltar no domingo. Vai ser perfeito. E quem sabe você não conhece alguém interessante. Vai ter muito empresário solteiro e bem-sucedido por lá." Marina olhou ao redor do escritório. O chefe, Sr. Roberto, estava em sua sala fechada, provavelmente dormindo depois do almoço, como sempre fazia. Os outros 2 colegas estavam concentrados em seus projetos, e a britadeira continuava seu barulho infernal. "Sabe de uma coisa, Bia? Eu aceito." "Sério?" Beatriz quase gritou de alegria. "Ah, Mari, você não vai se arrepender. Vou mandar todos os detalhes por WhatsApp. E pode ficar tranquila sobre o vestido, vou resolver tudo." Depois de desligar,
Marina voltou para sua mesa, com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em meses, sentia uma mistura de nervosismo e expectativa correndo por suas veias. Talvez fosse hora de sair da zona de conforto e ver o que o mundo tinha a oferecer. Ela não fazia ideia de que aquela decisão mudaria sua vida completamente. No 47º andar do edifício comercial mais moderno da Barra da Tijuca, Rafael Mendonça observava o movimento das ondas de Copacabana através da parede de vidro de seu escritório. O Rio de Janeiro se estendia à sua frente como um império que ele havia ajudado a construir. Mas naquele momento, nem a vista deslumbrante conseguia aliviar o peso que sentia nos ombros. Aos 32 anos, Rafael era considerado um dos empresários mais promissores do país. O Grupo Mendonça, fundado por seu avô na década de 1950, havia se expandido sob sua liderança para setores que iam desde construção civil até tecnologia. Suas decisões movimentavam milhões e influenciavam o mercado nacional. Senhor Rafael, a voz de Sandra, sua secretária particular há mais de 8 anos, interrompeu seus pensamentos. Sua mãe está na linha 1. Rafael suspirou e apertou o botão do interfone. Pode transferir. Rafael, meu filho, espero que você não tenha esquecido do evento de sábado. A voz melodiosa, mas firme de Helena Mendonça ecoou pelo alto-falante. Não esqueci, mãe. Estarei lá. Rafael afrouxou ligeiramente a gravata azul marinho, sentindo o ar-condicionado gelado do escritório contra a pele. Ótimo. E espero que desta vez você faça um esforço para ser mais sociável. A filha dos Almeida estará presente, e ela é uma moça encantadora, formada em administração na PUC, família tradicional. Mãe, Rafael interrompeu, sua voz ganhando um tom mais grave. Já conversamos sobre isso. Não estou interessado em arranjos matrimoniais. Não é um arranjo, querido. É apenas uma oportunidade. Você tem 32 anos e ainda não trouxe nenhuma namorada séria para casa. Seu pai e eu nos preocupamos. Rafael fechou os olhos e massageou as têmporas. Aquela conversa se repetia há 2 anos, desde que seu último relacionamento sério havia terminado. Fernanda, sua ex-noiva, havia rompido o noivado 6 meses antes do casamento, alegando que ele era casado com o trabalho e que ela não conseguia competir com uma empresa. A verdade era que Rafael havia se fechado emocionalmente desde então. O trabalho se tornara seu refúgio e sua obsessão. Ele chegava ao escritório às 7 da manhã e raramente saía antes das 10 da noite. Fins de semana eram dedicados a relatórios, reuniões e planejamentos estratégicos. Mãe, preciso ir. Tenho uma reunião em 5 minutos. Está bem, querido, mas prometa que vai fazer um esforço no sábado. Esse evento é importante para nossa imagem familiar e você representa nossa linhagem. Após desligar, Rafael voltou sua atenção para os documentos espalhados sobre a mesa de mogno. A Mendonça e Associados estava prestes a fechar um dos maiores contratos de sua história, a construção de um complexo residencial luxuoso em Ipanema. O projeto representava não apenas lucro, mas a consolidação de sua posição como líder da nova geração de empresários cariocas. Uma batida na porta o tirou dos pensamentos. Entrou Diego Ferreira, seu sócio e melhor amigo desde os tempos da PUC Rio, carregando uma pasta preta. Cara, você está com uma cara péssima, disse Diego, jogando-se na poltrona de couro em frente à mesa de Rafael. Quando foi a última vez que você saiu para se divertir? Diversão é uma perda de tempo, Rafael respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Rafael, escuta o que eu vou te falar. Diego se inclinou para a frente, sua expressão ficando séria. Você está se transformando em uma máquina. Lembra quando éramos universitários? Você sabia rir, sabia aproveitar a vida. O que aconteceu com aquele cara? Rafael finalmente ergueu o olhar. Diego tinha razão e ele sabia disso. Seus cabelos castanhos escuros estavam sempre perfeitamente penteados. Seus ternos sob medida nunca tinham um vinco fora do lugar, e sua expressão raramente variava do profissional cordial. Ele havia se tornado uma versão automatizada de si mesmo. Aquele cara cometeu erros, Rafael disse simplesmente. Este aqui não comete. E também não vive, Diego retrucou. Olha, sei que a história com a Fernanda te machucou, mas não pode deixar que um relacionamento ruim determine o resto da sua vida.
Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas se movimentando pelas ruas movimentadas de Copacabana. Cada uma tinha suas próprias preocupações, sonhos e problemas. Por um momento, ele se perguntou como seria fazer parte daquele mundo comum, onde as decisões não afetavam centenas de funcionários e milhões em investimentos. "O evento de sábado", disse Rafael, ainda olhando pela janela. "Você vai?" "Claro. Minha esposa já escolheu o vestido há 2 semanas." Diego sorriu. "Por que a pergunta?" "Às vezes eu penso se vale a pena. Essas festas, esses eventos sociais, é tudo tão previsível." Diego se levantou e se juntou ao amigo na janela. "Sabe de uma coisa? Talvez seja exatamente por isso que você deveria ir com uma mentalidade diferente. Em vez de ir porque é obrigação social, vá para se surpreender. Quem sabe você não encontra algo, ou alguém, que desperte sua curiosidade novamente." Rafael riu pela primeira vez no dia, um som grave e genuíno. "Você está ficando romântico na velhice, Diego." "Estou falando sério. Quando foi a última vez que algo te surpreendeu de verdade?" A pergunta ecoou na mente de Rafael, mesmo depois que Diego saiu da sala. Quando foi mesmo a última vez que algo havia quebrado sua rotina, desafiado suas expectativas? Ele não fazia ideia de que a resposta para essa pergunta estava a poucos dias de distância, na forma de uma arquiteta paulista que não tinha medo de puxar a gravata de um estranho. A sexta-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela estava em pé diante do espelho do pequeno banheiro de seu apartamento, tentando domar os cabelos rebeldes com um secador emprestado da vizinha. Suas mãos tremiam ligeiramente, uma mistura de nervosismo e café em excesso. A mala pequena sobre a cama estava aberta, revelando suas poucas roupas cuidadosamente dobradas. Beatriz havia cumprido a promessa. Um vestido longo azul petróleo da grife brasileira Patibot estava pendurado no guarda-roupa, ainda com a etiqueta da loja. Era mais caro do que 3 meses do seu salário. "Calma, Marina. É só um evento", murmurou para si mesma, aplicando o batom nude que havia comprado especialmente para a ocasião. Era um dos poucos luxos que se permitira, junto com uma ida ao salão de beleza para fazer as unhas. O telefone tocou e ela correu para atender. "Mari, como você está?" A voz animada de Beatriz a tranquilizou imediatamente. "Nervosa", Marina admitiu, sentando na beirada da cama. "Bia, e se eu fizer algo embaraçoso? E se eu usar o garfo errado ou disser alguma besteira?" Beatriz riu carinhosamente. "Amor, você é formada em uma das melhores universidades do país. Fala 3 idiomas e tem mais cultura geral do que 90% das pessoas que vão estar lá. Só seja você mesma. É fácil falar. Você cresceu nesse meio." "Não exatamente. Minha família é classe média alta, não milionária. Eu aprendi observando e se adaptando. E você vai fazer a mesma coisa." Beatriz fez uma pausa. "Ah, e uma dica importante. Não aceite mais de 2 taças de champanhe. Você fica muito falante quando bebe." Marina corou, lembrando da última vez que haviam saído juntas. "Obrigada pelo aviso. Seu voo é às 2, né? Vou te buscar no aeroporto às 4. Temos tempo de sobra para você se arrumar no hotel." Depois de desligar, Marina terminou de se aprontar e chamou um Uber para o aeroporto de Congonhas. Durante todo o trajeto, observou São Paulo pela janela. O trânsito caótico, os prédios cinzentos, as pessoas correndo nas calçadas. Por um momento, sentiu uma pontada de saudade antecipada da sua rotina previsível. O voo para o Rio foi tranquilo, mas Marina mal conseguiu relaxar. Folheou uma revista de arquitetura, tentando se preparar mentalmente para possíveis conversas sobre trabalho. Quem sabe realmente conseguiria fazer alguns contatos profissionais importantes. Quando o avião pousou no Galeão, o calor carioca a atingiu assim que saiu do terminal com ar-condicionado. Beatriz a esperava na área de desembarque, radiante em um vestido branco casual, seus cabelos loiros perfeitamente ondulados. "Mari!" Beatriz correu para abraçá-la. "Você está linda! O Rio vai te fazer muito bem." O trajeto até Copacabana foi uma redescoberta da cidade maravilhosa. Marina havia visitado o Rio apenas 2 vezes na vida, sempre a trabalho, e nunca tivera tempo de apreciar realmente a paisagem. As montanhas verdes contrastando com o azul do mar,
Os prédios históricos misturados com arranha-céus modernos, a energia contagiante das ruas. O hotel é literalmente o Copacabana Palace? Marina perguntou quando o táxi parou em frente ao icônico edifício branco. O próprio. Você vai se sentir como uma princesa. Beatriz sorriu maliciosamente. Ah, quem sabe não encontra seu príncipe encantado por lá. O quarto era mais luxuoso do que qualquer lugar onde Marina já havia se hospedado. Vista para o mar, cama king size, banheiro de mármore e um pequeno terraço privativo. Ela se jogou na cama, rindo de nervosismo e expectativa. Agora vamos ao que interessa, disse Beatriz abrindo sua bolsa grande. Maquiagem, cabelo e acessórios. Você vai arrasar. Às 8 da noite, o salão nobre do Copacabana Palace estava transformado em um cenário de conto de fadas. Lustres de cristal brilhavam sobre mesas decoradas com arranjos de orquídeas brancas e douradas. Homens de smoking e mulheres em vestidos de gala circulavam pelo ambiente, suas conversas se misturando ao som suave de um quarteto de cordas. Rafael ajustou a gravata pela terceira vez em 5 minutos, sentindo-se inexplicavelmente inquieto. Ele havia chegado pontualmente às 8, como sempre fazia, mas desta vez algo parecia diferente. Talvez fossem as palavras de Diego ecoando em sua mente, ou simplesmente o cansaço dos últimos meses de trabalho intenso. Rafael, querido, Helena Mendonça apareceu ao seu lado, elegante em um vestido preto valentino. Que bom que você chegou cedo. Venha, quero te apresentar a algumas pessoas importantes. Rafael se deixou guiar pela mãe através do salão, cumprimentando empresários conhecidos, políticos e membros da alta sociedade carioca. Sorrisos protocolares, apertos de mão firmes e conversas sobre negócios, a mesma rotina social que ele conhecia de cor. Rafael, esta é Patrícia Almeida, Helena disse, apresentando uma jovem loira de aproximadamente 25 anos, vestida em um tomara que caía rosa claro. Patrícia, meu filho Rafael. Muito prazer. Patrícia sorriu, estendendo a mão delicadamente. Ouvi falar muito sobre seus projetos na Barra. Deve ser fascinante trabalhar com desenvolvimento urbano. Rafael notou o interesse genuíno em sua voz, mas também a forma calculada como ela se posicionou. O sorriso perfeitamente ensaiado. Era uma conversa que ele já havia tido dezenas de vezes com dezenas de mulheres diferentes. É um trabalho desafiador, respondeu educadamente. Aí você trabalha com o quê? Administro a fundação da nossa família. Focamos em educação infantil em comunidades carentes. A conversa prosseguiu por alguns minutos, cordial, mas sem faísca. Rafael se pegou observando o salão, notando os mesmos rostos de sempre, as mesmas dinâmicas sociais, os mesmos jogos de poder disfarçados de civilidade. Do outro lado do salão, Marina entrou acompanhada de Beatriz, seus olhos verdes arregalados com a grandiosidade do ambiente. O vestido azul petróleo caía perfeitamente em seu corpo, realçando sua silhueta natural sem exageros. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, com algumas mechas soltas, emoldurando o rosto. Meu Deus, Bia, Marina sussurrou, isso aqui é um outro mundo. E você está perfeita nele, Beatriz respondeu orgulhosa. Vamos cumprimentar os organizadores e depois eu te apresento a algumas pessoas. Marina tentava não parecer uma turista, mas era impossível não se impressionar. Cada detalhe do evento respirava sofisticação e dinheiro. Os garçons circulavam silenciosamente com bandejas de champanhe e canapés que pareciam pequenas obras de arte. Beatriz Santos, uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos presos em um chignon impecável, se aproximou delas. O evento está lindo, parabéns. Obrigada, dona Carmen. Esta é minha amiga Marina Silva, arquiteta de São Paulo. Marina sorriu e cumprimentou a mulher, que imediatamente começou a fazer perguntas sobre seu trabalho. Para sua surpresa, a conversa fluiu naturalmente, e ela se viu discutindo tendências de arquitetura sustentável com uma das principais filantropas do Rio. Que interessante sua abordagem sobre construção verde, disse Dona Carmen. Você deveria conversar com Rafael Mendonça. Ele está revolucionando o mercado imobiliário com projetos sustentáveis. Marina seguiu o olhar da mulher até um homem alto, de cabelos castanhos e porte elegante, que conversava com um pequeno grupo próximo ao bar.
Mesmo à distância, ela notou sua postura confiante e o corte impecável do smoking. Rafael Mendonça. Marina repetiu o nome, tentando se lembrar onde já havia ouvido falar dele. O empresário mais promissor da nova geração, Beatriz sussurrou em seu ouvido. Solteiro, rico e, dizem as más línguas, impossível de conquistar. Marina riu, tomando um gole do champanhe que havia acabado de pegar. Todos os homens são conquistáveis, Bia. É só questão de encontrar a abordagem certa. O que ela não sabia era que naquele exato momento o destino estava prestes a testá-la palavras e que a abordagem certa seria algo completamente inesperado e espontâneo. A noite estava apenas começando e tanto Marina quanto Rafael ainda não imaginavam que seus mundos iriam colidir de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. A festa estava no seu auge, quando Marina decidiu que precisava de um momento para respirar. O salão, apesar de grandioso, começava a parecer sufocante com tantas pessoas elegantes circulando e conversando sobre assuntos que ela ainda estava aprendendo a navegar. Beatriz havia sido arrastada por um grupo de organizadores para resolver algum problema com o cardápio, deixando Marina sozinha pela primeira vez na noite. Só mais uma horinha e posso voltar para o quarto, murmurou para si mesma, dirigindo-se ao bar para pegar um copo d'água. O champanhe estava começando a subir à sua cabeça e ela lembrou do conselho de Beatriz sobre não exagerar na bebida. Rafael, por sua vez, também havia se afastado da multidão. A conversa com Patrícia Almeida havia terminado com um convite para jantar que ele educadamente declinou, alegando a agenda cheia da semana seguinte. Sua mãe havia lançado um olhar reprovador, mas ele fingiu não notar. Estava próximo ao bar, mexendo no celular e respondendo a alguns e-mails urgentes, quando sentiu alguém esbarrar em seu braço. O movimento foi suave, mas suficiente para fazê-lo levantar os olhos da tela. Desculpe, disse uma voz feminina com sotaque paulista. Não vi você aí. Rafael ergueu o olhar e se deparou com os olhos verdes mais expressivos que já havia visto. A mulher à sua frente era diferente das outras convidadas. Havia algo genuinamente natural em sua expressão, sem a pose estudada que ele estava acostumado a ver nesses eventos. Sem problema, respondeu, guardando o celular no bolso interno do paletó. A festa está mesmo cheia. Marina sorriu e Rafael notou como seu rosto inteiro se iluminava com o gesto. É minha primeira vez em um evento assim, ela admitiu, sentindo-se estranhamente à vontade para ser honesta com aquele desconhecido elegante. Está sendo uma experiência interessante. Primeira vez? Rafael arqueou uma sobrancelha, genuinamente curioso. E qual é sua impressão até agora? Marina olhou ao redor do salão, observando as pessoas com seus vestidos de grife e joias reluzentes. É como entrar em um filme, disse pensativa. Tudo é lindo, elegante, mas também tem uma sensação de performance, sabe? Como se todos estivessem representando um papel. A resposta surpreendeu Rafael. Era exatamente o que ele sentia há anos, mas nunca havia ouvido alguém verbalizar de forma tão precisa. E você? Está representando algum papel? Marina riu, um som natural e contagiante. Estou tentando representar a versão sofisticada de mim mesma, mas acho que não estou sendo muito convincente. Por que diz isso? Bem, Marina gesticulou com um copo d'água na mão. Acabei de admitir para um completo estranho que me sinto um peixe fora d'água. Pessoas sofisticadas não fazem isso, fazem? Rafael se viu sorrindo pela primeira vez na noite. Havia algo refrescante na honestidade daquela mulher. Talvez pessoas sofisticadas de verdade façam exatamente isso. Talvez a sofisticação real esteja em ser autêntica. Que pensamento interessante. Marina o estudou com mais atenção. Ele era indubitavelmente bonito. Traços marcados, olhos castanhos escuros, uma presença que comandava a atenção. Mas o que mais a intrigava era a forma como seus olhos pareciam carregar uma tristeza sutil, como se ele estivesse cansado de algo. E você? Está sendo autêntico hoje? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia feito uma pergunta tão direta sobre seus sentimentos? Estou tentando descobrir o que isso significa nos dias de hoje. Marina assentiu compreensivamente. Às vezes eu acho que esquecemos quem realmente somos no meio de tantas expectativas, né? Trabalho, família, sociedade, todo mundo esperando que sejamos uma versão específica de nós mesmos.
Rafael a observou com interesse crescente. Você trabalha com o quê? Sou arquiteta. E você? Construção civil e desenvolvimento urbano. Sério? Os olhos de Marina se animaram. Que coincidência! Adoro conhecer pessoas da área. Deve ser fascinante trabalhar com projetos grandes. Rafael estava prestes a dar sua resposta padrão sobre desafios e responsabilidades quando Marina fez algo completamente inesperado. O champanhe, a atmosfera descontraída da conversa e um impulso puramente espontâneo a fizeram estender a mão e puxar playfully a gravata dele, como se fosse um gesto íntimo entre velhos amigos. Nossa, que gravata bonita, disse com um sorriso travesso. Hermès. O movimento foi tão natural e desarmado que Rafael ficou completamente imóvel por alguns segundos. Ninguém, absolutamente ninguém, ousaria fazer um gesto tão informal com ele em um evento público. Sua primeira reação foi de choque, seguida por algo que ele não sentia há muito tempo: diversão genuína. Conseguiu responder, sua voz saindo ligeiramente rouca. Como você sabe de marcas de gravata? Marina corou instantaneamente, percebendo o que havia acabado de fazer. Meu Deus, desculpe, eu não sei o que deu em mim, deve ser o champanhe. Eu nunca faria uma coisa dessas normalmente. Mas em vez da reação formal que ela esperava, Rafael começou a rir. Era um riso verdadeiro, que vinha do fundo do peito, e que fez várias pessoas ao redor olharem em sua direção com surpresa. Não se desculpe, disse ele, ajeitando a gravata, mas mantendo o sorriso. Foi o momento mais interessante da minha noite. Marina sentiu uma onda de alívio e algo mais, uma atração inesperada por aquele homem que conseguia rir de si mesmo. Você tem um sorriso bonito. Deveria usá-lo mais vezes. E você tem uma honestidade que é rara por aqui, Rafael respondeu, sentindo algo se mexer em seu peito. Qual é seu nome? Marina Silva. Rafael. Ele estendeu a mão e quando ela a apertou, ambos sentiram uma corrente elétrica sutil passar entre eles. É um prazer conhecê-la, Marina Silva. O que começou como um encontro casual no bar se transformou em uma conversa que durou mais de uma hora. Rafael havia esquecido completamente dos outros convidados, dos compromissos sociais e até mesmo da presença vigilante de sua mãe. Marina tinha o dom raro de fazê-lo esquecer onde estava, quem ele era supposed to be. Eles haviam se movido para um canto mais reservado do salão, próximo a uma das grandes janelas que davam vista para Copacabana. As luzes da praia cintilavam como estrelas caídas, criando um cenário romântico que nenhum dos dois esperava. Então você realmente acredita que a arquitetura sustentável pode mudar o futuro das cidades? Rafael perguntou, genuinamente interessado na paixão que Marina demonstrava ao falar sobre seu trabalho. Não é só acreditar, é uma necessidade. Marina gesticulou animadamente, seus olhos brilhando com convicção. Olha só o Rio, por exemplo. Uma cidade lindíssima, mas que enfrenta problemas sérios de infraestrutura urbana. Imagina se cada novo projeto fosse pensado não só em lucro, mas em impacto ambiental e social. Rafael assentiu, impressionado com a profundidade do conhecimento dela. É uma visão interessante, mas na prática convencer investidores a abraçar projetos sustentáveis nem sempre é fácil. O custo inicial costuma ser maior. Ah, mas aí está o erro de perspectiva. Marina se animou ainda mais. Todo mundo pensa no custo inicial, mas ninguém calcula o retorno a longo prazo. Eficiência energética, valorização imobiliária, benefícios fiscais, sem contar o marketing positivo para a marca. Rafael a observou falar, notando como ela gesticulava expressivamente e como seus olhos se iluminavam quando tocava em assuntos que a apaixonavam. Era refrescante conversar com alguém que tinha opiniões próprias e não apenas repetia o que achava que ele queria ouvir. Você fala como se tivesse experiência prática com isso, ele comentou. Marina riu um pouco constrangida. Bem, na verdade eu trabalho mais com projetos residenciais pequenos, reformas, casas, nada muito glamuroso, mas sonho grande, sabe? E qual é o seu grande sonho? A pergunta fez Marina parar por um momento. Ela olhou pela janela, vendo as ondas quebrarem na areia iluminada pelos postes da praia. Projetar um complexo habitacional completo. Algo que una sustentabilidade, acessibilidade social e beleza estética.
Um lugar onde pessoas de diferentes classes sociais possam viver, com áreas verdes, comércio local, transporte eficiente. Ela parou corando. Desculpe, eu me empolgo quando falo sobre isso. Não se desculpe. É lindo ver alguém falar sobre seus sonhos com tanta paixão. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito. Quando foi a última vez que ele havia falado sobre sonhos? Nos últimos anos, suas conversas se resumiam a números, contratos e estratégias de mercado. E você? Marina perguntou. Qual é o seu sonho? Além de construir arranha-céus impressionantes, é claro. Rafael hesitou. A resposta óbvia seria falar sobre expansão empresarial, novos mercados, liderança no setor. Mas olhando para aquela mulher que havia puxado sua gravata com tanta naturalidade, ele se viu querendo ser honesto. Ultimamente eu tenho me perguntado se meus sonhos são realmente meus ou se são expectativas que eu herdei, admitiu. Cresci sabendo que assumiria a empresa da família, que seguiria os passos do meu pai e do meu avô. Mas às vezes você se pergunta como seria escolher um caminho diferente. Marina completou, sua voz suave e compreensiva. Exatamente. Rafael a olhou com surpresa. Como você sabe? Porque todo mundo passa por isso em algum momento. A diferença é que algumas pessoas têm mais liberdade para explorar outras opções. Marina tomou um gole do segundo copo d'água da noite. Mas nunca é tarde para redescobrir o que realmente te move. E o que te move, Marina? Ela pensou por um momento. A ideia de criar algo que vai durar mais do que eu. De deixar uma marca positiva no mundo, mesmo que pequena. E você? Se você pudesse fazer qualquer coisa sem pressões familiares ou sociais, o que seria? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Não sei se alguém já me fez essa pergunta antes. Estou fazendo agora. Ele sorriu, admirando a coragem dela. Acho que gostaria de trabalhar com habitação social. Usar o conhecimento que tenho para resolver problemas reais de pessoas reais, não só construir mansões para quem já tem dinheiro. Os olhos de Marina se iluminaram. Isso é incrível. E por que você não faz? Porque... Rafael hesitou, percebendo como sua resposta soaria superficial. Porque não é lucrativo o suficiente para sustentar uma empresa do nosso porte. Ou porque você nunca tentou encontrar uma forma de tornar lucrativo? Marina o desafiou gentilmente. Rafael a encarou, sentindo-se provocado e inspirado ao mesmo tempo. Você é perigosa, Marina Silva. Por quê? Porque me faz querer acreditar que ainda posso mudar o rumo das coisas. Marina sorriu, sentindo borboletas no estômago. Talvez você possa. Talvez nós dois possamos. Foi nesse momento que Beatriz apareceu, ofegante e com uma expressão ligeiramente preocupada. Mari, finalmente te encontrei. Desculpe interromper, mas... Bia! Marina se virou sentindo como se estivesse saindo de um transe. Este é Rafael. Rafael, minha melhor amiga Beatriz. Rafael estendeu a mão educadamente, mas Beatriz estava claramente surpresa. Ela reconheceu imediatamente quem ele era. Havia organizado eventos para a família Mendonça antes. Rafael Mendonça, Beatriz disse, tentando disfarçar a surpresa. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Foi então que Marina percebeu. Rafael Mendonça. O Rafael Mendonça. O empresário milionário sobre quem Dona Carmen havia falado. O homem que Beatriz havia descrito como impossível de conquistar, e ela havia puxado a gravata dele. O silêncio que se seguiu à apresentação de Beatriz foi carregado de tensão. Marina sentiu o sangue subir às suas bochechas enquanto processava a informação. Rafael Mendonça. O Rafael Mendonça. O homem cuja empresa ela havia pesquisado obsessivamente durante a faculdade, cujos projetos eram estudados como cases de sucesso nos cursos de arquitetura. Eu preciso de ar, Marina murmurou, afastando-se instintivamente alguns passos. Rafael notou imediatamente a mudança em sua expressão. A naturalidade e espontaneidade que havia tornado a conversa tão envolvente desapareceram, substituídas por uma formalidade súbita que ele conhecia bem demais. Marina, ele começou dando um passo em sua direção, mas ela já estava recuando. Desculpe, Marina olhou ao redor do salão, vendo agora com novos olhos as pessoas que cumprimentavam Rafael com reverência, as conversas que paravam quando ele passava, a forma como até mesmo os garçons se moviam de maneira diferente em sua presença.
Eu não sabia quem você era. E isso muda alguma coisa? Rafael perguntou, sua voz carregando uma decepção que ele tentou esconder. Marina riu amargamente. Muda tudo. Você deve estar achando que eu sou uma aproveitadora qualquer que estava tentando te impressionar com conversas sobre arquitetura sustentável. É isso que você pensa de mim? Rafael perguntou, sua expressão se endurecendo. Que eu sou tão superficial assim? Beatriz percebeu que a situação estava ficando tensa e tentou intervir. Gente, talvez possamos conversar sobre isso com mais calma. Não. Marina balançou a cabeça, sentindo-se exposta e vulnerável. Eu preciso ir. Ela se virou rapidamente, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. Marina, por favor, não vá embora assim. Solte meu braço, ela disse, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Algumas pessoas próximas se viraram para olhar, e Marina sentiu o peso de seus olhares curiosos. Rafael a soltou imediatamente, mas não desistiu. A conversa que tivemos foi real. Você foi real comigo. Isso não muda só porque agora você sabe meu sobrenome. Não muda? Marina se virou para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de raiva e constrangimento. Rafael, eu puxei sua gravata. Eu falei com você como se fosse qualquer pessoa. Fiz papel de idiota na frente de um dos empresários mais importantes do país. Você não fez papel de idiota, Rafael disse firmemente. Você foi autêntica. Foi a primeira conversa interessante que tive em meses. Marina balançou a cabeça, sentindo lágrimas ameaçarem aparecer. Você não entende. Eu não pertenço a este mundo. Eu não deveria estar aqui. Por que não? Por quê? Marina gesticulou em direção ao salão luxuoso. Por que tudo isso? Ela apontou para o vestido que usava. É emprestado. Porque eu trabalho em um escritório de 3 pessoas na Vila Madalena e moro em um apartamento de 1 quarto. Porque a diferença entre nós é tão grande que é quase cômica. Rafael sentiu uma pontada no peito. Ali estava novamente. A diferença de classes sociais sendo usada como uma barreira intransponível. E você acha que isso me importa? Deveria importar, Marina disse baixinho. Para o seu bem e para o meu. Helena Mendonça, que havia observado a cena de longe, se aproximou naquele momento. Sua expressão era educadamente neutra, mas seus olhos avaliavam Marina com a precisão de um scanner. Rafael, querido, ela disse, colocando a mão possessivamente no braço do filho. Patrícia está procurando por você. Disse que gostaria de continuar a conversa sobre a fundação. O recado não poderia ser mais claro. Marina entendeu perfeitamente o que estava acontecendo e sentiu seu estômago se revirar. Claro, Rafael disse friamente, sem tirar os olhos de Marina. Mãe, esta é Marina Silva. Marina, minha mãe, Helena Mendonça. Helena sorriu, mas o gesto não chegou aos seus olhos. Muito prazer, querida. Você é do Rio? São Paulo, Marina respondeu, sua voz soando pequena. Que interessante. E trabalha com o quê? Arquitetura, Marina respondeu, sentindo-se como um inseto sendo examinado sob uma lupa. Que simpático, Helena disse, o tom deixando claro o que pensava sobre a profissão de Marina, comparada ao império empresarial da família. Rafael, querido, não devemos fazer Patrícia esperar. Rafael permaneceu imóvel por um momento, seus olhos ainda fixos em Marina. Podemos conversar depois? Marina balançou a cabeça. Não acho que seja uma boa ideia. Marina... Rafael... Ela o interrompeu tentando manter a voz firme. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigada pela conversa. Ela se virou e caminhou rapidamente em direção à saída do salão, Beatriz correndo atrás dela. Rafael ficou parado, observando-a partir, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. O desejo de correr atrás de alguém. Mas a mão de sua mãe em seu braço e o peso de décadas de condicionamento social o mantiveram no lugar. Venha, querido, Helena disse suavemente. Patrícia está esperando. Marina praticamente correu pelos corredores do hotel até chegar ao seu quarto. Suas mãos tremiam enquanto tentava passar o cartão na fechadura eletrônica, e quando finalmente conseguiu entrar, se jogou na cama ainda vestida com o elegante vestido emprestado. Mari, espera! Beatriz entrou logo atrás, fechando a porta e se sentando na beirada da cama. Vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Marina disse, sua voz abafada pelo travesseiro. Eu fiz o maior papel ridículo da minha vida.
Você não fez papel ridículo nenhum, Beatriz protestou. Vi vocês conversando por mais de 1 hora. Ele estava completamente encantado com você. Marina se virou, seus olhos vermelhos de constrangimento. Bia, você viu a cara da mãe dele? Ela me olhou como se eu fosse uma caça-fortunas barata. A Helena Mendonça olha todo mundo assim. É a pose natural dela. E você viu como ele mudou quando a mãe apareceu? Ficou todo formal, distante. Marina se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos. Eu deveria ter imaginado. Um homem como ele neste tipo de evento? Claro que seria alguém importante. Beatriz suspirou. Mari, você está criando problema onde não existe. Rafael Mendonça é conhecido por ser extremamente reservado. O fato de ele ter passado mais de 1 hora conversando com você, rindo, sendo humano, isso significa alguma coisa. Significa que ele estava sendo educado com uma convidada. Educado? Beatriz riu. Amor, eu organizo eventos para essa turma há 5 anos. Rafael Mendonça não é educado por mais de 5 minutos com ninguém que não seja do círculo íntimo dele. Ele é famoso por manter conversas protocolares e se retirar cedo dos eventos. Marina olhou para a amiga, uma pontinha de esperança tentando nascer em seu peito. Mesmo assim, Bia, somos de mundos completamente diferentes. E daí? Você acha que amor entende de classe social? Amor? Marina arregalou os olhos. Bia, eu conversei com um homem por 1 hora. E foi a melhor hora da sua vida nos últimos meses, admita. Marina não conseguiu negar. A conversa com Rafael havia despertado algo nela que estava adormecido há muito tempo. A forma como ele a olhava, como realmente escutava o que ela dizia, como seus olhos se iluminavam quando ela falava sobre arquitetura sustentável. Não importa o que eu senti, Marina disse finalmente. Você viu o que aconteceu quando a realidade bateu. Ele tem uma vida, uma família, expectativas, e eu não faço parte desse mundo. Um silêncio pesou entre elas. Beatriz sabia que Marina tinha razão sobre as dificuldades práticas, mas também havia visto algo na expressão de Rafael que ela raramente observava nos eventos da alta sociedade. Interesse genuíno. Vou tomar um banho e dormir, Marina disse, levantando-se da cama. Amanhã eu volto para São Paulo e fingimos que nada disso aconteceu. Mari, por favor, Bia, não torna isso mais difícil do que já é. Enquanto Marina se trancava no banheiro, Beatriz ficou sentada na cama, pensando. Ela conhecia a amiga bem o suficiente para saber que Marina estava se protegendo, criando barreiras antes que alguém pudesse machucá-la. Mas também conhecia o suficiente sobre Rafael Mendonça para saber que aquela interação havia sido extraordinária. Do outro lado da cidade, em seu apartamento duplex na Barra da Tijuca, Rafael estava em pé na varanda, olhando para o mar escuro. Havia saído do evento logo depois que Marina partiu, alegando uma dor de cabeça súbita. Sua mãe não havia ficado satisfeita, mas ele não se importava. Ainda usava o smoking, mas havia afrouxado a gravata. A mesma gravata que Marina havia puxado com tanta naturalidade. O gesto havia sido tão espontâneo, tão livre de cálculo ou interesse, que o pegara completamente desprevenido. Que idiota! Murmurou para si mesmo, tomando um gole do uísque que havia servido. Ele sabia exatamente o que havia acontecido. No momento em que Marina descobriu quem ele era, todas as barreiras que ela havia derrubado durante a conversa voltaram a se erguer. E ele, como um covarde, havia deixado sua mãe conduzir a situação. Pegou o celular e, por um momento, considerou pedir o número de Marina para Beatriz. Mas então imaginou a conversa. Oi, Marina. É o Rafael, o milionário cuja gravata você puxou. Guardou o telefone. Talvez fosse melhor assim. Sua vida já era complicada o suficiente, sem adicionar mais um elemento de instabilidade. Marina havia deixado claro que não se sentia confortável em seu mundo, e ele não podia culpá-la por isso. Mas enquanto permanecia ali, olhando para a imensidão escura do oceano, Rafael não conseguia tirar da mente os olhos verdes de Marina, sua risada natural, a paixão em sua voz quando falava sobre arquitetura sustentável. Pela primeira vez em anos, alguém havia olhado para ele e visto apenas Rafael, não o herdeiro dos Mendonça. E agora, ela havia desaparecido de sua vida tão rapidamente quanto havia aparecido. Em seu quarto no Copacabana Palace, Marina estava deitada acordada na cama king size, olhando para o teto ornamentado.
Do lado de fora, ouvia o som das ondas quebrando na praia e o movimento noturno da cidade. Fechou os olhos e se permitiu, por alguns momentos, reviver a conversa com Rafael. A forma como ele havia rido quando ela puxou sua gravata. O interesse genuíno em seus olhos quando ela falava sobre seus sonhos profissionais. A vulnerabilidade em sua voz quando admitiu que às vezes questionava se seus próprios sonhos eram realmente seus. Para com isso, Marina, sussurrou para si mesma. Foi só uma conversa, mas no fundo do coração sabia que havia sido muito mais do que isso. Havia sido um vislumbre de possibilidade, uma janela para um mundo onde dois estranhos poderiam se conectar de verdade, mesmo que por apenas uma hora. E agora, essa janela estava fechada para sempre. O domingo amanheceu nublado no Rio de Janeiro, com uma garoa fina que espelhava perfeitamente o humor de Marina. Ela havia dormido mal, acordando várias vezes durante a madrugada, com fragmentos da conversa com Rafael ecoando em sua mente. Às 7 da manhã, desistiu de tentar dormir e se levantou para arrumar a mala. Beatriz bateu na porta do quarto às 8 em ponto, carregando 2 cafés e pães de açúcar do room service. Café da manhã de despedida, anunciou, tentando soar animada. Seu voo é só às 2. Ainda temos tempo de aproveitar o Rio. Marina sorriu fracamente, mas Beatriz podia ver que a amiga estava apenas sendo educada. Obrigada, Bia, mas acho melhor eu ir direto para o aeroporto. Tenho alguns projetos para adiantar. No domingo? Você sabe como é, sempre tem alguma coisa pendente. Beatriz se sentou na poltrona próxima à janela, observando Marina dobrar cuidadosamente o vestido azul petróleo. Mari, você não pode deixar o que aconteceu ontem estragar tudo. Foi só um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, Marina disse, guardando seus sapatos na mala. Foi a realidade batendo na porta. Eu me iludi por algumas horas, mas agora estou com os pés no chão novamente. E se ele tentar entrar em contato? Marina parou o que estava fazendo e olhou para a amiga. Ele não vai tentar, Bia. E mesmo que tentasse, seria melhor para nós dois se eu não respondesse. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael estava em seu escritório mesmo sendo domingo. Havia chegado cedo, alegando para si mesmo que precisava adiantar alguns relatórios, mas a verdade era que não conseguia ficar em casa sem pensar em Marina. Diego apareceu por volta das 10 da manhã, encontrando Rafael sentado em sua mesa, olhando fixamente para a tela do computador sem realmente ver nada. Cara, o que você está fazendo aqui? É domingo, Diego disse, jogando-se na poltrona em frente à mesa. Trabalhando? Rafael respondeu sem convicção. Trabalhando o quê? Você está olhando para a mesma planilha há 20 minutos sem mexer em nada. Diego se inclinou para frente. O que aconteceu ontem? Você saiu do evento mais cedo que o normal. Rafael suspirou e fechou o laptop. Conheci alguém. Alguém interessante, pelo visto, para te deixar nesse estado. Uma arquiteta de São Paulo. Marina. Rafael se recostou na cadeira. Conversamos por mais de 1 hora. Foi diferente. Diferente como? Ela não sabia quem eu era. Tratou-me como uma pessoa normal. Rafael riu amargamente. Até chegou a puxar minha gravata por brincadeira. Diego arregalou os olhos. Ela puxou sua gravata em público e você não a mandou chamar segurança? Eu ri, Diego. Ri de verdade pela primeira vez em meses. E o que aconteceu? Rafael contou sobre a conversa, sobre como Marina havia se animado ao falar sobre arquitetura sustentável, sobre como ela o havia feito questionar seus próprios sonhos. E então, sobre como tudo havia desmoronado quando ela descobriu quem ele era. E você deixou ela ir embora assim? Diego perguntou incrédulo. O que eu poderia fazer? Ela deixou bem claro que não se sentia confortável com isso tudo. Rafael gesticulou vagamente em direção ao escritório luxuoso. Rafael, você é inacreditável. Pela primeira vez em anos, você encontra alguém que desperta seu interesse de verdade e você deixa o protocolo social falar mais alto? Não é protocolo social, Diego. É realidade. Minha mãe deixou bem claro o que pensava sobre Marina. Desde quando você deixa sua mãe escolher com quem você se relaciona? Rafael ficou em silêncio. Diego tinha razão, mas admitir isso significaria reconhecer que havia desperdiçado uma oportunidade única por medo e conformismo. Além do mais, Diego continuou, você disse que ela é arquiteta.
Não é como se fosse uma diferença de mundos completamente irreconciliável. Vocês trabalham na mesma área. Ela trabalha com reformas residenciais pequenas, Diego. Eu construo arranha-céus. E daí? Você começou pequeninhos também. Lembra quando a gente se formou e você ficou 2 anos trabalhando como estagiário no escritório do seu pai antes de assumir qualquer responsabilidade real? Rafael se lembrava. Também se lembrava de como havia sido humilhante ter que provar seu valor, mesmo sendo o herdeiro da empresa. Ela volta para São Paulo hoje, Rafael disse baixinho. Então você tem algumas horas para descobrir como entrar em contato com ela. Diego. Rafael, escuta o que eu vou te dizer. Diego se levantou e colocou as mãos na mesa, encarando o amigo. Você tem 32 anos e está vivendo como um robô há 2 anos. Trabalha 16 horas por dia, não tem vida social, não se relaciona com ninguém. E quando finalmente aparece uma mulher que te faz rir, que te desafia, que te vê como pessoa e não como uma conta bancária, você deixa ela escapar por causa de convenções sociais. As palavras de Diego ecoaram no escritório silencioso. Rafael sabia que o amigo estava certo, mas havia algo mais profundo o impedindo de agir. E se não der certo? Perguntou finalmente. E se tentarmos e descobrirmos que somos muito diferentes mesmo? E se der certo? Diego retrucou. E se vocês descobrirem que podem construir algo incrível juntos? No aeroporto do Galeão, Marina estava sentada na área de embarque, observando os aviões decolarem e pousarem. Seu voo havia atrasado 1 hora, e ela se pegou olhando compulsivamente o celular, meio esperando uma mensagem que sabia que não viria. Para de olhar esse telefone, Beatriz disse, sentando-se ao lado da amiga. Se ele quiser falar com você, vai encontrar um jeito. Ele não vai querer falar comigo, Bia. E está certo, seria complicado demais. Ou seria a melhor coisa que já aconteceu na vida de vocês dois. Marina riu tristemente. Você é uma romântica incorrigível. E você é uma pessimista que se protege demais. Beatriz pegou a mão da amiga. Mari, eu vi como vocês dois se olhavam. Havia algo ali, algo real. Algo que durou exatamente 1 hora e 15 minutos. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando o que vocês dois encontraram em 1 hora e 15 minutos. O anúncio do embarque do voo para São Paulo ecoou pelo terminal. Marina se levantou, pegou sua mala de mão e abraçou Beatriz. Obrigada por tudo, Bia. Pelo convite, pelo vestido, pela oportunidade de sonhar por algumas horas. Isso não precisa ser o fim, Mari. Marina sorriu, mas não respondeu. Caminhou em direção ao portão de embarque, sentindo como se estivesse deixando para trás mais do que apenas um final de semana no Rio. Estava deixando para trás a possibilidade de algo que nem sabia que estava procurando. No momento em que o avião decolou, Rafael finalmente tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Beatriz. Mas era tarde demais. Marina já estava a quilômetros de distância, voando de volta para sua vida em São Paulo, carregando apenas a lembrança de um encontro que havia mudado alguma coisa fundamental dentro dela. 3 semanas haviam se passado desde o evento no Copacabana Palace, e tanto Marina quanto Rafael descobriram que algumas experiências deixam marcas mais profundas do que imaginávamos possível. Em São Paulo, Marina havia retornado à sua rotina com uma determinação férrea. Chegava ao escritório mais cedo, ficava até mais tarde, e havia se inscrito em 2 cursos online sobre construção sustentável. Se alguém perguntasse, ela diria que estava investindo em sua carreira profissional. Mas nas horas silenciosas da madrugada, quando não conseguia dormir, Marina sabia que estava tentando preencher um vazio que uma conversa de 1 hora havia criado. Marina, você está bem? Perguntou Carla, a secretária, numa quinta-feira de manhã. Você parece distante ultimamente. Marina levantou os olhos do projeto de reforma em que estava trabalhando. Uma casa em Higienópolis que precisava de modernização completa. Estou bem, Carla. Só concentrada. Mas a verdade era que Marina não estava bem. Cada projeto que pegava, cada decisão arquitetônica que tomava, ela se pegava imaginando o que Rafael pensaria. Será que ele aprovaria a integração dos espaços que ela havia proposto? Será que concordaria com a escolha de materiais sustentáveis, mesmo quando encareciam o orçamento? Isso é ridículo, murmurava para si mesma, forçando-se a se concentrar nos desenhos técnicos. No Rio de Janeiro, Rafael não estava muito melhor.
Sua produtividade no trabalho havia até aumentado, mas Diego notou que o amigo parecia estar funcionando no piloto automático. Em reuniões, Rafael dava as respostas certas, tomava as decisões adequadas, mas havia uma ausência em seus olhos que era quase palpável. Rafael, Diego disse numa tarde de quinta-feira, entrando no escritório sem bater. Precisamos conversar. Se for sobre o projeto da Lagoa, já revisei os contratos, está tudo aprovado. Não é sobre trabalho. Diego fechou a porta atrás de si. É sobre você estar completamente obsessed com uma mulher que conheceu por 1 hora há 3 semanas. Rafael parou de digitar e olhou para o amigo. Eu não estou obsessed. Não? Então me explica por que você estava pesquisando escritórios de arquitetura em São Paulo ontem à noite. Rafael corou ligeiramente. Era verdade. Numa madrugada insone, havia se pegado procurando por Silva Arquitetura no Google, tentando encontrar alguma referência a Marina. Não havia encontrado nada. Provavelmente ela trabalhava em um escritório pequeno demais para ter presença online significativa. Foi curiosidade profissional, Rafael mentiu. Claro que foi. Diego se sentou. Rafael, você precisa fazer alguma coisa sobre isso. Ou esquece de vez essa mulher, ou vai atrás dela. Não é tão simples assim. É sim. Você pega um avião para São Paulo, descobre onde ela trabalha e conversa com ela. E fala o quê? Oi, Marina, lembra de mim? O cara cujas diferenças sociais você achou intransponíveis. Você fala a verdade, que não consegue parar de pensar nela. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. E se ela me rejeitar? E se ela não rejeitar-te? Rafael, cara, você já foi rejeitado. Pela situação, pelas circunstâncias, pelo medo que vocês dois sentiram. Mas você nunca foi rejeitado por ela pessoalmente. As palavras de Diego ficaram ecoando na mente de Rafael pelo resto da tarde. Era verdade. Marina havia recuado por causa das circunstâncias, não por falta de interesse. A conversa entre eles havia fluído naturalmente, havia tido química, conexão real. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão impulsiva. Ligou para Beatriz. Rafael, Beatriz atendeu surpresa. Como você conseguiu meu número? Sua empresa organizou um evento para nós ano passado. Tenho seu contato na minha agenda. Rafael fez uma pausa. Beatriz, eu preciso falar com Marina. Houve um silêncio do outro lado da linha. Rafael, Marina foi bem clara sobre não querer contato. Ela disse isso especificamente? Não exatamente, mas... Beatriz, por favor, só me dê uma chance de conversar com ela. Se depois dessa conversa ela disser que não quer me ver novamente, eu respeito e desapareço da vida dela. Beatriz suspirou. Ela havia conversado com Marina várias vezes nas últimas semanas e podia perceber que a amiga não estava bem. Marina fingia que havia esquecido o episódio do Rio, mas Beatriz a conhecia bem demais para acreditar nisso. Ela trabalha num escritório na Vila Madalena, Beatriz disse finalmente. Silva em Associados na Rua Harmonia. Obrigado, Beatriz. Sério. Rafael? Beatriz disse antes que ele desligasse. Não a machuque. Ela é mais frágil do que parece. Não é minha intenção machucá-la. É exatamente o contrário. Após desligar, Rafael olhou para o relógio. Eram 9 da noite de quinta-feira. Se pegasse o primeiro voo da manhã para São Paulo, pela primeira vez em 3 semanas, Rafael foi dormir com um propósito claro em mente. Amanhã ele iria atrás de Marina Silva. Em São Paulo, Marina estava em seu apartamento, tentando se concentrar em um livro sobre design bioclimático, quando seu telefone tocou. Era Beatriz. Bia, que surpresa, como você está? Marina, preciso te contar uma coisa. Algo no tom da voz de Beatriz fez Marina sentar ereta na cama. O que foi? Rafael Mendonça me ligou há pouco. O coração de Marina disparou. O quê? Ele quer falar com você, vai para São Paulo amanhã. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Beatriz, você não deu meu endereço para ele, deu? Só falei onde você trabalha. Bia! Marina, pelo amor de Deus, o homem está claramente interessado em você. Por que você não dá uma chance para vocês dois? Porque... Marina começou, mas não conseguiu terminar a frase. A verdade era que havia pensado em Rafael todos os dias nas últimas 3 semanas. A verdade era que havia sonhado com ele, imaginado conversas que poderiam ter tido, cenários onde eles se encontravam novamente. Porque você está com medo, Beatriz completou gentilmente. Estou, Marina admitiu. Estou com muito medo.
Medo de quê? De me decepcionar, de descobrir que aquela conexão que senti foi só uma ilusão, de me apaixonar por alguém que vive em um mundo completamente diferente do meu. E se não for ilusão, Mari? E se for real? Marina fechou os olhos, sentindo seu coração bater tão forte que parecia ecoar no apartamento silencioso. Ele vem amanhã? Perguntou baixinho. É o que ele disse. Marina olhou para o relógio. Eram quase 10 da noite. Em menos de 12 horas, Rafael estaria em São Paulo. Em menos de 12 horas, ela descobriria se aquele encontro no Rio havia sido apenas um momento mágico isolado ou o início de algo que poderia mudar sua vida para sempre. A sexta-feira amanheceu com um céu cinzento, típico do outono paulistano. Marina havia dormido mal, acordando várias vezes durante a madrugada, pensando na conversa com Beatriz. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir e se levantou para tomar um banho demorado, tentando organizar os pensamentos. Rafael realmente estava vindo para São Paulo, para falar com ela. Escolheu a roupa com mais cuidado do que o normal. Uma blusa azul marinho que realçava seus olhos verdes e uma calça social preta. Nada muito formal, mas também nada relaxado demais. Se ele aparecesse no escritório, queria estar apresentável. O trajeto até o trabalho pareceu mais longo que o normal. Marina pegou o metrô na estação Trianon-MASP e desceu na Faria Lima, caminhando as 2 quadras até a Rua Harmonia, com passos mais lentos que o usual. Cada passo era acompanhado por uma mistura de ansiedade e expectativa que fazia seu estômago revirar. "Bom dia, Marina", cumprimentou Carla quando ela chegou ao escritório. "Você está bem? Está um pouco pálida." "Estou bem", Marina mentiu indo direto para sua mesa. "Só uma noite mal dormida." Tentou se concentrar no projeto da casa em Higienópolis, mas era impossível. Seus olhos se desviavam constantemente para a porta de vidro do escritório, observando o movimento da rua. Cada homem alto que passava fazia seu coração acelerar por alguns segundos. No aeroporto de Congonhas, Rafael aguardava a decolagem do voo das 8 da manhã para São Paulo. Estava nervoso de uma forma que não sentia há anos, nem mesmo antes de apresentações importantes para investidores internacionais. Havia algo na vulnerabilidade daquele momento que o deixava completamente fora de sua zona de conforto. Que diabos ele estava fazendo? Voando para São Paulo para procurar uma mulher que havia deixado claro que não queria mais vê-lo? Mas então se lembrou da forma como Marina havia rido quando puxou sua gravata, da paixão em seus olhos quando falava sobre arquitetura sustentável, da honestidade devastadora quando admitiu que se sentia um peixe fora d'água. O voo durou 1 hora e 40 minutos, tempo suficiente para Rafael repensar sua decisão pelo menos 10 vezes. Quando o avião pousou em Guarulhos, ele ainda não sabia exatamente o que diria quando a visse. Pegou um táxi direto para a Vila Madalena. O motorista, um senhor simpático chamado José, tentou puxar conversa sobre futebol, mas Rafael estava distraído demais para responder além de monossílabos educados. "Primeira vez na Vila Madalena?" José perguntou quando pararam no trânsito da Avenida Faria Lima. "Sim", Rafael respondeu, olhando pela janela para as ruas movimentadas do bairro. Era diferente do Rio, mais urbano, mais acelerado, mais impessoal. É um bairro legal. Muitos artistas, arquitetos, pessoal criativo. Tem uns bares ótimos por aqui. Arquitetos. Rafael sorriu ironicamente. Talvez Marina realmente pertencesse àquele lugar mais do que ele havia imaginado. Às 10h30 da manhã, o táxi parou em frente a um prédio comercial baixo na Rua Harmonia. Rafael pagou a corrida e ficou parado na calçada por alguns minutos, observando o movimento do bairro. Era vibrante, autêntico, cheio de vida, muito diferente dos bairros corporativos do Rio, onde ele costumava circular. O escritório Silva em Associados ficava no 2º andar. Rafael subiu as escadas devagar, sentindo o coração bater mais forte a cada degrau. Quando chegou à porta de vidro com o nome da empresa, parou e respirou fundo. Através do vidro, podia ver Marina sentada em uma mesa próxima à janela, concentrada em alguns desenhos. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo baixo e ela mordia a ponta da caneta enquanto pensava. Um gesto que Rafael achou inexplicavelmente encantador. Por um momento, simplesmente observou. Ali estava ela em seu ambiente natural, sendo simplesmente Marina Silva, arquiteta.
Não a mulher nervosa que havia conhecido no evento do Copacabana Palace, mas a profissional determinada trabalhando em seus projetos. Respirou fundo mais uma vez e empurrou a porta. O sino pendurado na porta fez um ruído suave e Carla levantou os olhos da recepção. Bom dia. Posso ajudá-lo? Bom dia, Rafael disse, tentando manter a voz firme. Gostaria de falar com Marina Silva. Marina ouviu seu nome e levantou os olhos dos desenhos. Quando viu Rafael parado na recepção, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Ele estava ali, realmente ali, no seu escritório, no seu mundo, usando um terno cinza escuro que contrastava perfeitamente com seus olhos castanhos. Lentamente, ela se levantou da cadeira, sentindo as pernas trêmulas. Rafael, conseguiu dizer, sua voz saindo num sussurro. Oi, Marina. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carla olhava de um para o outro, claramente confusa, enquanto os outros dois arquitetos do escritório pararam de trabalhar para observar a cena. Podemos conversar? Rafael perguntou. Marina olhou ao redor do escritório, vendo os olhares curiosos dos colegas. Tem uma cafeteria na esquina, disse finalmente. Podemos ir lá. Eles saíram do escritório em silêncio, caminhando lado a lado pela calçada da Rua Harmonia. Marina estava hiperciente da presença dele ao seu lado. Sua altura, o leve perfume de sua colônia, a forma como suas passadas longas se ajustavam ao ritmo dela. A cafeteria era pequena e acolhedora, com mesinhas de madeira e um cheiro reconfortante de café recém-passado. Eles se sentaram numa mesa próxima à janela e Marina pediu um cappuccino enquanto Rafael optou por um café preto. Você veio para São Paulo só para me ver? Marina perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Vim, Rafael respondeu simplesmente. Por quê? Rafael a estudou por um momento. Ela estava diferente do que se lembrava, mais no controle, mais segura em seu próprio ambiente. Mas os olhos verdes eram os mesmos, e a forma como mordia levemente o lábio inferior, quando estava nervosa, também era exatamente como ele se lembrava. Porque não consigo parar de pensar em você, ele disse, decidindo pela honestidade completa. Porque nossa conversa no Rio foi a mais real que tive em anos. Porque quando você descobriu quem eu era e saiu correndo, senti como se tivesse perdido algo importante, antes mesmo de ter a chance de descobrir o que era. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, deixe eu terminar. Ele disse gentilmente. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que minha família, minha posição social, tudo isso complica as coisas. Mas também sei que o que senti quando conversamos foi real. E acho que você sentiu a mesma coisa. Marina baixou os olhos para o cappuccino, vendo a espuma formar desenhos abstratos na superfície. Senti, admitiu baixinho. Então, por que fugiu? Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Porque tenho medo. Do quê? De me apaixonar por você e descobrir que não posso ter você. De entrar em um mundo onde nunca vou me sentir completamente à vontade. De me tornar apenas mais uma história de a arquitetinha que conheceu o empresário numa festa. Rafael se inclinou para a frente, estendendo a mão sobre a mesa. Depois de um momento de hesitação, Marina colocou sua mão na dele. Marina, olha para mim, ele disse. Você não é apenas nada. Você é uma mulher inteligente, talentosa, que tem visões incríveis sobre arquitetura sustentável. Você me fez rir pela primeira vez em meses. Você me fez questionar coisas que eu dava como certas há anos. Mas, Rafael, as diferenças vão sempre existir, ele completou. Mas também há coisas que temos em comum. Nosso amor pela arquitetura, nossa visão sobre sustentabilidade, nossa vontade de criar algo significativo. Marina sentiu lágrimas ameaçarem aparecer. E sua família? Sua mãe deixou bem claro o que pensa sobre mim. Minha mãe vai ter que aceitar minhas escolhas, como deveria ter feito há muito tempo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, suas mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa. Marina podia sentir a sinceridade nas palavras de Rafael, mas também sabia que a realidade seria mais complicada do que aquele momento perfeito na cafeteria. O que você está propondo exatamente? Perguntou finalmente. Que a gente tente, sem pressão, sem expectativas irreais. Só que a gente se conheça melhor. Que você venha ao Rio quando puder, que eu venha a São Paulo.
Que a gente descubra se essa conexão que sentimos pode se transformar em algo mais. Marina olhou pela janela da cafeteria, vendo o movimento normal da Vila Madalena. Pessoas comuns levando suas vidas comuns, sem complicações de diferenças sociais ou famílias tradicionais. Mas quando olhou de volta para Rafael, viu nele a mesma vulnerabilidade que havia visto no Rio. Ele estava se expondo, arriscando uma rejeição, oferecendo seu coração sem garantias. Tudo bem, disse finalmente. Vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi mais brilhante que o sol que finalmente havia rompido as nuvens paulistanas. 6 meses depois, Marina estava em pé na varanda do apartamento de Rafael na Barra da Tijuca, observando o pôr do sol dourado se refletir nas águas da praia. Suas mãos seguravam uma xícara de café e ela usava uma das camisas sociais dele, que ficava grande demais em seu corpo pequeno, mas que havia se tornado uma de suas peças favoritas. O relacionamento deles havia sido uma montanha-russa de descobertas, ajustes e crescimento mútuo. Não havia sido fácil. As diferenças sociais realmente existiam e às vezes se manifestavam de formas inesperadas. Mas ambos haviam se comprometido a enfrentar cada obstáculo juntos. Rafael apareceu na varanda carregando 2 taças de vinho branco e o laptop dele. Desculpa a demora. Estava terminando de revisar a proposta. Como está ficando? Marina perguntou, aceitando a taça e se aconchegando ao lado dele no sofá de Vime. Acho que você vai gostar. Nos últimos 3 meses, eles haviam trabalhado juntos em algo que nenhum dos dois havia imaginado possível. Um projeto de habitação social sustentável que unia a experiência empresarial de Rafael com a visão inovadora de Marina sobre arquitetura ecológica. A ideia havia nascido durante uma de suas longas conversas noturnas. Marina havia mencionado como seria incrível se existissem complexos habitacionais que fossem ao mesmo tempo acessíveis financeiramente e ambientalmente responsáveis. Rafael havia ficado intrigado e começado a pesquisar a viabilidade econômica do projeto. O que os investidores disseram? Marina perguntou, abrindo o laptop, surpresos, mas interessados, principalmente quando viram os números que você calculou sobre economia de energia a longo prazo. Marina sorriu, sentindo uma onda de orgulho. Seu pequeno escritório em São Paulo havia crescido consideravelmente nos últimos meses. O projeto com Rafael havia atraído a atenção de outros empresários interessados em construção sustentável, e ela agora tinha uma equipe de 5 arquitetos trabalhando em projetos inovadores. Beatriz ligou hoje, Rafael disse, passando o braço ao redor dos ombros de Marina. Quer saber se confirmamos presença no casamento dela. Claro que vamos. Foi ela quem nos apresentou tecnicamente falando. Rafael riu. Tecnicamente você me apresentou a si mesma quando puxou minha gravata. Ainda não acredito que fiz aquilo. Marina corou, como sempre fazia quando ele mencionava o episódio. Eu amo que você fez aquilo. Foi o momento em que minha vida começou a mudar. Marina se virou para olhá-lo. Mesmo depois de 6 meses, ainda ficava surpresa com a transformação que havia visto em Rafael. O homem sério e formal que conhecera no evento havia dado lugar a alguém mais relaxado, mais espontâneo, mais feliz. Ele ainda era o empresário bem-sucedido, mas agora também era alguém que sabia rir de si mesmo, que sonhava em construir um mundo melhor. Sua mãe ligou? Marina perguntou, tocando no assunto que ainda era delicado entre eles. Ligou. Quer jantar conosco na próxima semana. A relação com Helena Mendonça havia sido o maior desafio do relacionamento. A matriarca da família havia resistido inicialmente à presença de Marina, mas aos poucos estava aprendendo a respeitá-la, especialmente depois que viu como ela havia influenciado positivamente Rafael, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ela está tentando, Rafael disse, notando a expressão preocupada de Marina. Ontem ela perguntou sobre seu projeto de habitação estudantil na USP. Sério? Marina se animou. Ela está começando a se interessar pelos meus trabalhos? Acho que ela está começando a entender que você não vai desaparecer da minha vida. Marina riu. Porque eu realmente não pretendo desaparecer. Que bom, Rafael murmurou, beijando sua testa. Porque eu tenho planos para nós. Que tipo de planos? Rafael hesitou por um momento. Depois pegou uma pequena caixa de veludo azul do bolso da camisa. Marina arregalou os olhos.
o coração disparando. Rafael, antes que você diga qualquer coisa, ele disse rapidamente. Não é o que você está pensando, quer dizer é e não é. Ele abriu a caixa, revelando não um anel de noivado, mas uma chave dourada delicadamente trabalhada. É a chave do novo escritório, explicou, vendo a confusão nos olhos dela. Um espaço maior na Barra da Tijuca, para o nosso novo empreendimento conjunto, Mendonça em Silva, Arquitetura Sustentável. Marina ficou sem palavras por alguns momentos. Nosso escritório, juntos? Se você quiser. Pensamos tão bem juntos profissionalmente, por que não tornar isso oficial? Marina olhou para a chave, depois para Rafael, depois para a vista incrível da praia. 6 meses atrás, ela era uma arquiteta que trabalhava em reformas pequenas e sonhava com projetos maiores. Agora, tinha a chance de formar uma sociedade com um dos empresários mais respeitados do país, trabalhando em projetos que poderiam realmente mudar a forma como as pessoas pensavam sobre habitação sustentável. E, pessoalmente? Perguntou baixinho. Também vamos tornar isso oficial? Rafael sorriu, pegando outra caixinha menor do outro bolso. Bem, já que você perguntou, desta vez era realmente um anel. Simples, elegante, com um diamante solitário que brilhava perfeitamente sob a luz dourada do pôr do sol. Marina Silva, Rafael disse, descendo do sofá e se ajoelhando na varanda. Você mudou minha vida completamente. Me ensinou a sonhar novamente, a acreditar que posso construir algo significativo. Quer se casar comigo? Quer construir uma vida juntos, tanto pessoal quanto profissionalmente? Marina sentiu lágrimas de felicidade rolarem pelo rosto. Olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo que havia conhecido numa festa há 6 meses, mas que agora conhecia de verdade. Suas manias, seus medos, seus sonhos, sua risada genuína, sua paixão por criar coisas belas e duradouras. Sim, disse, estendendo a mão trêmula. Sim para tudo. Para o escritório, para o casamento, para a vida juntos. Rafael deslizou o anel em seu dedo, e Marina notou que ele se encaixava perfeitamente, como tudo mais em seu relacionamento. Havia sido complicado, havia exigido ajustes e compromissos, mas no final havia se encaixado de uma forma que parecia inevitável. Ele se levantou e a beijou, enquanto o sol terminava de se pôr sobre o Rio de Janeiro. Quando se separaram, Marina riu através das lágrimas. Sabe o que é engraçado? Disse ela. O quê? Eu estava com tanto medo de puxar sua gravata naquela festa. Achei que havia feito a maior besteira da minha vida. E fez. Rafael sorriu maliciosamente. Fez com que eu me apaixonasse perdidamente por você. Eles riram juntos, e Marina se perguntou como havia conseguido ser tão sortuda. Às vezes, os melhores momentos da vida começam com os gestos mais simples e espontâneos. Às vezes, puxar a gravata de um estranho numa festa pode mudar tudo. E às vezes, quando 2 pessoas estão dispostas a enfrentar suas diferenças e construir algo juntas, o amor realmente pode conquistar qualquer obstáculo. Marina olhou para o anel em seu dedo, depois para a chave do escritório, depois para o homem que havia se tornado seu parceiro em todos os sentidos. O futuro se estendia à frente deles, cheio de possibilidades. Projetos arquitetônicos inovadores, uma empresa própria, um casamento, talvez uma família. E tudo havia começado com uma gravata puxada playfully numa festa no Copacabana Palace. Eu te amo, Rafael Mendonça, ela disse. Eu te amo, Marina Silva, ele respondeu. E mal posso esperar para te chamar de Marina Mendonça. Que tal Marina Silva Mendonça? Ela sugeriu com um sorriso travesso. Afinal, preciso manter minha identidade profissional. Rafael riu, puxando-a para outro beijo. Perfeito, como tudo sobre você. E ali, na varanda com vista para o mar, eles começaram a planejar não apenas seu casamento, mas toda uma vida de sonhos compartilhados e projetos construídos a 4 mãos. Porque às vezes, o final feliz mais bonito é aquele que também é um novo começo. Sin contar que un partido de Xoloval me marcó a 298 de ping. A la madre. Sí, igual le traje del torneo de pesados. No he jugado, hermano. Yo apenas estoy jugando el de peso medio.
Apenas ando. Es que yo ayer no jugué nada. Hoy vengo a ponerme al corriente, güey. Por ahí leí que hay un torneo que se tiene que ganar 2 veces, pero no sé cuál de todos sea. Bien, arquero. Oye, que Mastantuono neta no tenga el pelo güero me da mucha tristeza, güey. Yo quiero creer que ya iba a sacar contenido de la Copa del Mundo, pero no, o sea, no va a abarcar ni TOTS ni Metamorfos. Sería un movimiento muy estúpido por parte de eSports que no meta contenido del mundial licenciado, o sea, que de verdad haya aquí puro comentario de equipo con bicampeonato por arriba. El América no ha sido bicampeón, ¿sí, no? Chivas. Perdón, con FIFA. Pero sería muy estúpido que no inviertan cada buen punto. Muy buen punto, de hecho. Yo tuve ese problema después de la última actualización. Generalmente juega 14-20 de ping y ese día de la nada no bajaba de 60. Apenas ahorita estoy volviendo a jugar a 14 de ping. Me cansé de reiniciar el modem, la consola y nada. ¿Es una cuestión del proveedor? Sí, muchas veces es cuestión del proveedor, sí, justamente. Ahora, a mí me estresa y han visto que me cambia el ping aquí en vivo. De 14-20 ping que juego me sube a pinches 60, güey, 80. ¿Sabes? No, de hecho está de 10. Trae la 10 ahorita, amigo. Diego, buenas. ¿Hace frío en la cima? Así es. El último es el que hay que ganar 2 veces. Puta madre. Para los tokens de squad, si me vale verga los puntos, juego contra los 2 equipos más culeros y actualizo. Sí, Juanes, así sale fácil. Sí. Ahora, acá hay una teoría conspirativa, Juanes. La gente dice y piensa, siente que jugar clase mundial en squad es más difícil que leyenda o legendario. Sería que revises, Edwin, si tienes el colocado en blanco para que se lo agregues. Después vas a la evolución que se llama comando de MCO. Y luego lo metes en la de la ventaja, no me acuerdo cómo se llama. La que está en la tienda de 100,000 monedas. Te repito, buscar si tienes la del colocado en blanco. Luego ir a la de comando de MCO y luego ir a la de la evolución de tienda de 100,000 monedas. Ese es el camino de la mejor Evo para Mastantuono. ¿Qué hace este güey? ¿Por qué no se sale, cabrón? Se deja de lado que esto es un juego y te obligan a competir. Muchas veces la gente ni quiere competir, pero por el FOMO o el miedo a quedarse sin algunas recompensas recurren a... ¿Clase mundial está bugueada? Juego contra leyenda, goleo por 4 o por 5. Juego en clase mundial, 1 o 2 goles hago. Es que no entiendo yo eso, amigo. En serio, güey, no estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. O sea, clase mundial es mucho más difícil que el legendario. ¿Por qué? Otra vez algún becario de eSports. Dale, Edwin. Cállate, no está grabando el partido, no vamos a mejorar nada, cállate. Cállate, güey. Déjame paz, provocador. Provocador. Es lo que eres. No completo el de 11 primer propietario del Arquema. No mames, mames. Sí. No. Para mí, y aunque le duela a los panas culés, ya acabó ese partido. Esa llave ya terminó. No veo cómo. Fuera broma, no veo cómo.
Sí, la verdad no creo que la armen, la verdad. No, no, no. Verga, hermano, tiene un canal de YouTube ese cabrón. No creo que esté en vivo, güey. No creo que esté en vivo en YouTube, pero ¿por qué se queda el partido, güey? Sí, Adrián, a ver. A ver, a ver, a ver. El handicap que tiene la IA en clase mundial es increíble, pero oye, pero es cierto lo que tú dices. No, no lo había pensado. Puedes golear bien fácil en legendario. Pero sí es cierto que en clase mundial te tienes que ganar el partido por 1 o 2 goles. Máximo, no hay más. Se pone muy loca la CPU. Tiene mucha razón, no la había dimensionado. No, Juanes. Ah, bueno, en general tienes que jugar 12 o 100 por mínimo, Juanes. Son 12 a huevo, güey. Lo que puedes hacer es buscar platas brasileños de primer propietario. Pero sí o sí son 12, güey. De squad mínimo son 12. El Bernie Silva, capitán escolevo de 65, queda muy rico. Lástima que no juego con MC, sino con MBD. Me perdiste. ¿MBD? Me perdiste, güey. Ahora, ¿enviaron stats? No. Voy a TikTok. ¿Te imaginas que me salga un video de Andrea Chapa ahorita, güey? Wow, qué locura, ¿no? ¿Por qué me dieron XP? Huepa. ¿Llegué a otro nivel? No me digas, güey. A ver, Sarco. Espérame que no te veo. Ya te vi. Ah. Sarko, ¿alguna vez te he dicho que tú eres mi mejor racha en TikTok? No. Ah, la verga, olvídalo, Sarko, me retracto, güey. No, la verga, me retracto, güey. No, amigo, considero que por fin. Justo las mandé. Voy, no voy a jugar. Gran TikTok, amigo. Gran TikTok. Gran TikTok. A ver las stats. Y me da risa que seas fan, güey, la verdad. A Benfica, sí, no. No, porque luego creo que lo repatria, lo repatria Tigres, güey, ¿no? O Cruz Azul, no me acuerdo quién fue primero, güey. ¿Quién fue un jugador super mega promedio? Jamás voy a entender. Sí, ¿no? Sancho, gracias por el follow, bienvenido. A ver las stats del Ato. 91 de ritmo con compostura 90, reacción de 89, 88, 89, agilidad, balance, percepción 91 con intercepción 86 y entradas de 86 con energía 90 y fuerza de, bueno, energía 89, fuerza 90. Nada más una cosita aquí. Me interesa ver únicamente ya para cerrar el tema del Ato. Está bueno, no voy a negar, me gustó. Ah, tiene buena base, amigo, tiene una gran base, de hecho. 1.82. No me encanta, güey. Solo eso, Solo eso. No está mal. Solo eso. Es que, güey, me da risa que seas fan de él. O sea, no en contra.